Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Clara, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Nesse canal eu compartilho um pouquinho sobre maternidade, sobre a minha rotina. Sou mãe de duas crianças, do Miguel, que vai fazer 6 aninhos, e da Elisa, que vai fazer 3 aninhos. O Miguel é autista nível 1 de suporte, e é justamente isso que eu vou compartilhar aqui com vocês. Um pouquinho de como foi a nossa trajetória, do diagnóstico dele e todos os detalhes. Então, eu sei que no começo é tudo muito novo, é muitas incertezas. E eu espero do fundo do meu coração que o meu vídeo ajude outras mães que possam estar passando pela mesma coisa que eu passei e ainda estou passando, né? Mas eu digo do processo de diagnóstico, eu sei que é algo muito delicado pra gente. Então eu espero que de alguma forma o meu vídeo também te ajude, tá bom? E como foi que eu desconfiei, né? Que o Miguel era autista, quando foi que eu desconfiei, quais foram os sinais? Então eu vou contar tudo isso pra vocês. Miguel tinha quase 2 anos aproximadamente quando a gente começou a notar, tanto eu quanto meu esposo, Fábio, a gente começou a notar que Miguel era diferente das outras crianças. Sempre que a gente estava em um local que tinha várias criancinhas, Miguel sempre tinha um comportamento diferente. E a gente começou a notar. Mas por ele ainda ser novo, né, não tinha nem 2 anos, então a gente foi deixando levar e foi tentando trabalhar sempre que a gente podia, da melhor forma possível. Então a gente notou que as brincadeiras dele eram diferentes das outras crianças, a forma como ele se comportava e tudo mais. Mas como ele era muito novo, né, não tinha nem idade para fechar diagnóstico ainda, a gente continuou trabalhando como a gente sempre trabalhou. Eu sempre fiz atividades para textura, atividades para sentir sabor do alimento. Eu sempre segui tudo direitinho, introdução alimentar, tudo. Então a gente continuou. Aos 2 anos e meio, mais ou menos, Miguel tinha um atraso na fala bem grande. Então ele não conseguia falar, ele não formava muito pouco palavra e não conseguia formar frase. Então Miguel tinha uma única palavra, que era tataco, que geralmente tataco lembra macaco, né? Mas tataco podia ser mingau, que era o leitinho dele, tataco podia ser água. Tataco podia ser qualquer coisa. Então, só a mãe, só eu e o pai, na verdade, conseguiam identificar o que era que ele queria, porque a gente entendia a rotina dele. Mas outras pessoas de fora não conseguiam. Então, a gente começou a notar que a gente estava certo, que realmente tinha algo diferente. Um exemplo, a bicicleta, geralmente as criancinhas querem andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta. Ele virava ela ao contrário e ficava rodando o pedal dela para poder ver as engrenagens girando. Então eram pequenas coisas ali, aqui que a gente foi notando. Brinquedos ele sempre enfileirava, ele não empilhava, mas ele enfileirava os brinquedos. Ele tinha uma seletividade alimentar absurda, ainda tem hoje em dia, mas totalmente diferente. Então, a seletividade alimentar, o atraso na fala, a forma de brincar com os brinquedos, o comportamento dele, quando tinha várias crianças, ele se isolava, ele não conseguia interagir. A gente até brincava dizendo que Miguel era amigo dos idosos, porque ele tinha vários amigos adultos, mas quase ninguém criancinha, porque ele não tinha uma troca. Não tinha uma troca saudável. Então eu lembro que a gente levou ele num pediatra, que era uma consulta de rotina, e eu comentei com o pediatra, eu e meu esposo, né? Olha, doutor, a gente tá notando que ele tem um atraso comparado às crianças da mesma idade. Aí ele falou que cada criança tem o seu tempo e que não tinha atraso nenhum, tava tudo normal, e enfim. Não quis passar nem fono, nem nada. Aí a gente, não, mas me passa, por favor, pelo menos uma fono, pra gente fazer uma avaliação. Aí ele deu a guia, na época a gente tava com um plano, e a gente chegou a levar Miguel na fono, e ela disse que precisava de algumas sessões para fecharem diagnóstico, precisava de uma avaliação com todo, né, com toda a equipe, e não assim olhar e já diagnosticar. E assim a gente seguiu, a gente fez algumas sessões com ele de fono, porém a gente deu uma pausa na terapia porque a gente perdeu o plano. E aqui na cidade que a gente morava na época, no SUS, não se conseguia tão simples. Na verdade, até hoje ainda é difícil. Então, o Miguel ficou um tempo sem tratamento, sem nada. Mas a gente já quase que tinha a certeza, mas ainda não tinha a certeza do diagnóstico. E ele seguiu, passou assim, quase um ano. Um ano e um pouquinho, na verdade, eu acredito. Logo depois de a gente ter perdido o plano, eu engravidei da minha segunda filha, Elisa, e eu fiquei muito debilitada, muito enjoada.
A sessão de fonoaudiólogo era em outra cidade bem distante. Era mais ou menos 1 hora de trânsito, a gente não tinha carro, então a gente tinha que depender de ter o financeiro para pegar um Uber ou passar pelo transtorno aqui de ônibus, que é muitos ônibus. Pega ônibus, desce de ônibus, pega ônibus, desce, sobe, enfim. E acabou que Miguel ficou mais de 1 ano sem nenhuma sessão, só eu mesmo em casa, trabalhando com ele, fazendo várias atividades com ele. Vou deixar, inclusive, foto aqui para vocês verem. E eu tentei trabalhar, passei 3 meses no emprego de CLT, eu tentei trabalhar fora, mas Miguel não se adaptou sem mim, porque eu entendia toda a rotina dele, e autista é de rotina, né? Se você tem um filho autista, você sabe que autista, ele gosta da sua rotina, ele gosta das suas coisinhas ali, uma previsibilidade. Então eu conseguia proporcionar isso para ele. E aí, quando eu fiquei trabalhando, foi bem complicado para ele. Eu passei apenas 3 meses e tive que pedir demissão, porque meu filho não se adaptou. Então, foi um processo bem difícil, porque assim, a gente não tinha um 100% de certeza do diagnóstico. Ele não tomava nenhuma medicação e a gente não tinha a quem recorrer profissionalmente, porque estávamos sem plano de saúde. Então, após, assim, 1 ano e pouco, já na cidade que eu moro atualmente, a gente novamente iniciou a investigação. Levei ele, uma pediatra, contei as minhas queixas, né, os sinais que eu havia notado, e ela me encaminhou para um neuro, né, uma neurologista pediátrica. E aí foi quando eu consegui marcar, a neura avaliou ele, passou um tempo com ele, brincou, avaliou todos os sinais e me deu quase certeza de que realmente ele era, mas ela precisava da avaliação global. E aí foi marcado em um outro dia, um outro horário, que é toda uma equipe multidisciplinar que faz essa avaliação global. E foi feita essa avaliação, onde avaliaram os sinais que eu tinha comentado, que era ele não respondia, Miguel, e ele era como se não tivesse ouvindo, né, o que a gente estava falando. A questão da seletividade alimentar, a fala, que tem uma deficiência, um déficitzinho na fala, não fala perfeitamente, não olhava nos olhos, a brincadeira era diferente, ela tinha vários brinquedos. Então, tudo isso foi avaliado, né, na equipe que avaliou ele na avaliação global, e elas preencheram uma fichinha, tudinho, e passaram para neuro. E aí, na minha volta com a neuro, aí fechou o diagnóstico e me deu o laudo dele. E foi um baque para mim, assim. Eu lembro que eu fui sozinha com Miguel e com Elisa, porque no dia meu esposo estava trabalhando e eu precisava ir com os dois, e em outro bairro aqui, um pouco longe. E eu voltei no ônibus, assim, meio atordoada, apesar da gente já quase ter a certeza. É um baque, assim, um choque no nosso coração, que só quem passou e só quem passa sabe. E quando eu cheguei em casa, eu fui conversar com meu esposo, e foi um misto de sensações, de sentimentos, né? Eu levei um tempo para assimilar. Então eu lembro que a gente ficou um tempo ainda sem contar para todo mundo, um tempo. A gente precisava desse tempo, sabe, para digerir a informação. Apesar da gente sempre desconfiar, mas o laudo mesmo e a confirmação do médico é sempre muito chocante pra gente. A gente sempre se emociona e sempre fica muito pensativo, né? Então a gente não contou para todo mundo, só contamos para minha sogra, para minha mãe. E a partir do diagnóstico a gente consegue lidar com aquilo, a gente consegue entender melhor como funciona a cabeça deles. Então, apesar de todos esses sentimentos, é sim também um alívio poder entender um pouquinho sobre eles e o que eles sentem, sobre as sensibilidade na cabeça, auditiva, na pele. Cada criança tem a sua, né? Então, apesar de tudo, é sim um alívio. Depois do diagnóstico que a gente contou para a família, a reação da família a gente já esperava, né? Que foi aquilo, a gente já sabia, é verdade. A gente começa a estudar ainda mais, né? A gente se aprofunda no autismo, a gente vira especialista, nós mães viramos especialista. E a gente começou a se aprofundar, e olha, isso tem tudo a ver com Miguel, aquele sinal, aquele sintoma. E a família, na verdade, já sabia, Miguel foi super acolhido, só que sempre fica aquela coisinha, ele não come, tenta fazer isso, tenta fazer assado, só que não é falta de tentativa, a gente tenta.
em questão de seletividade alimentar. A gente tenta sempre dar a comida mais saudável, enfim, a melhor forma possível, mas não é falta de tentativa. É uma questão deles não aceitarem, é sensorial, é porque a comida é mole, é porque a comida é dura, enfim, cada criança tem o seu porquê, né? Então a gente ficava um pouquinho chateada em relação a algumas coisinhas, mas no geral a família foi super acolhedora. E tanto minha sogra como minha mãe acolheu o Miguelzinho muito bem. E cá estamos, todos juntos, tentando ajudar Miguel da melhor forma para a evolução dele, para ele ser uma criança que tenha autonomia. Até que dia 2 de abril, né, o dia mundial da conscientização do autismo, e também é aniversário da minha mãe, inclusive nesse dia, eu decidi postar nas minhas redes sociais e tudo mais. Eu não escolhi, foi Deus que me deu um filho autista. E o que precisa ser curado não é o autismo do meu filho. O que precisa ser curado é o seu preconceito. Ser diferente não é um problema. O problema está em ser tratado diferente. Nós, mães de autistas, só queremos respeito às diferenças, compreensão e inclusão de verdade. Nossos filhos são bênçãos do Senhor. Decidi externar sobre esse assunto. E daí em diante a gente já conseguiu um plano de saúde, meu esposo já estava trabalhando em outro local que tinha um plano de saúde. Aí começou a nossa luta por terapia e para tratamento para ele, de forma que ajudasse ele, né, a ser uma criança funcional. Nisso, Miguel já tinha 4 aninhos quando a gente recebeu o diagnóstico 100%, né? E daí a gente conseguiu solicitar do plano para que ele fosse atendido numa clínica aqui mais perto. E Miguel passou quase 1 ano de terapia intensiva, terapia multidisciplinar. A clínica era excelente, inclusive eu já até comentei aqui em um dos nossos vídeos que a clínica aqui na cidade onde eu moro, na cidade próxima onde eu moro, era Grupo Acolher o nome dela. Maravilhosa. Miguel teve uma evolução surreal. E nela ele fazia quase todas as terapias que continha no laudo dele. E ele fazia também ABA, que ABA é Análise do Comportamento Aplicado. Na verdade é uma sigla em inglês, eu vou colocar aqui para vocês. Então ele tinha as meninas da ABA, tinha fonoaudiólogo, tinha musicoterapia, tinha terapia ocupacional. Então ele tinha uma equipe fantástica nesse Grupo Acolher e que deu todo o suporte para Miguel, me ensinou a lidar. E a gente passou quase 1 ano nessa clínica, até que novamente a gente ficou sem plano de saúde, porque todas as 2 vezes que a gente teve o plano foi pela empresa do meu esposo. Então, quando troca de empresa, ou a empresa corta o contrato com a empresa do plano, né, ou troca, enfim, a gente ficou sem plano essas 2 vezes. E aí, atualmente, hoje o Miguel tá com 5 anos e um pouquinho, quase 6, a gente continua a terapia dele, agora se chama APACE, que na verdade é uma parceria da prefeitura da cidade que eu moro com a clínica Ninho, que é maravilhosa também. Então hoje Miguel tem fonoaudióloga, tem ABA e tem TO. E tá para começar nutricionista. A carga horária é reduzida, mas como o Miguel hoje já teve uma evolução após a acolher, já é suficiente para ele continuar evoluindo. E quando começou a terapia, Miguel falava pouquíssimo. Eu ainda estava decidindo se ia dar ou não a medicação que a neuro tinha passado, porque eu fiquei me sentindo mal, sem querer dar a medicação. Eu vou dopar meu filho. Não fiquei confiante, fiquei com medo. A gente tem medo deles ficarem dependentes da medicação. Mas logo depois eu consegui uma outra consulta com outro neuro, também daqui do município, e que ele me incentivou, entenda, a medicação vai ser para ajudar a terapia, mas a medicação vai ser uma equipe, um conjunto. Então a medicação, mais a terapia, mais a família juntos, juntando tudo, é que vem as evoluções dele. E, enfim, esse neuro foi me dando toda a força, que foi quando eu decidi iniciar a medicação. E deu tudo certo. Então, na época que Miguel começou no Grupo Acolher, ele não falava muito, ele tinha uma seletividade alimentar bem mais severa do que hoje,
ele não tinha muito foco, né? Porque ele ainda não tinha iniciado a medicação, então ele não tinha muito foco. Não conseguia ficar parado por muito tempo, ou prestar atenção naquela brincadeira, ou na televisão, ou parar para comer. Então ele não tinha isso. Mas, passando o tempo, após quase um ano de terapia, né, no grupo Acolher, com a medicação, com a gente trabalhando em casa, Miguel, eu digo até hoje que Miguel é outro Miguel. Miguel hoje fala, Miguel come quase tudo, ainda tem a seletividade alimentar dele. Hoje Miguel consegue tomar banho só, consegue quase se vestir 100% só, não consegue 100% porque é gordinho. Ele tem uma compulsão alimentar muito forte, então ele é bem gordinho e ele não tem a mobilidade de se abaixar e vestir a calça. Mas, dependendo do tipo de roupa, se for folgadinho ou algo do tipo, ele consegue sim se vestir, coisa que ele não fazia antes. Hoje, Miguel, a sensibilidade para pentear o cabelo dele é menor. Pra quem nunca viu, Miguelzinho, ele tem um cabelo cacheadinho, vou deixar também aqui a foto dele. E eu tenho uma certa dificuldade, para pentear o cabelo dele, porque ele não gostava do toque. E aí foi trabalhado em terapia, a Theo trabalhou com ele, levava creme, levava pente, tudo que eu usava em casa. E foi se trabalhando com ele e hoje ele já deixa. Claro que pentear o cabelo é chato até pra gente, mas ele já deixa, coisa que ele não deixava. E ele já come sozinho também, então ele já faz isso aqui sozinho. Precisa de ajuda às vezes? Precisa, mas já consegue sentar com as criancinhas, já consegue interagir, já consegue brincar. E toda essa evolução só se deu graças à medicação, que eu aceitei a medicação, eu aceitei dar a medicação a ele. Terapia mais família. A gente tem que estar junto com eles nessa. A gente tem que continuar a terapia em casa. Então, aqui em casa foi dessa forma e a evolução está acontecendo ainda. Inclusive, Miguel esse ano é primeiro ano na escola e ele começou as aulas e eu pensei que ele não ia conseguir tirar do quadro e ele já fez a primeira tarefinha tirando do quadro. Vou colocar aqui para vocês também, isso é uma vitória. E eu fiquei emocionadíssima aqui em casa, meu esposo também, porque isso é uma evolução e a gente tem que se apegar a cada pequenas evoluções. E a gente vai conseguir sim, eles vão ser 100%, sempre vão ter a autonomia dele. A partir do diagnóstico tudo mudou, né? A gente tem uma nova rotina, e a nossa nova rotina é sempre adaptada para Miguel, pois Miguel tem terapia atualmente 2 vezes na semana. Então tudo que a gente faz tem que se encaixar com os horários dele, tem que se encaixar com a terapia dele. Se ele vai começar as aulas semana que vem, um exemplo, eu já antecipo para ele todo dia: olha filho, falta tantos dias para as aulas começarem, isso, sabe? Às vezes a gente faz quebra de rotina para ele ir se acostumando, mas no geral eu dou uma previsibilidade para ele, o que vai ajudando muito. Então toda a rotina, todo o nosso cronograma aqui da família é voltado para o horário de Miguel, para a gente poder se encaixar direitinho e também dar o suporte que ele precisa. Então 2 vezes na semana eu passo a tarde quase inteira lá na clínica, aguardando ele sair da terapia. E se você, por um acaso, está na dúvida se seu filho é ou não autista, eu vou dizer algumas diquinhas que talvez possa te ajudar. A primeira é: observe e anote os comportamentos. Eu tenho uma nota no meu telefone que eu fiz há muitos anos atrás, que era quando eu já desconfiava e eu ia anotando cada coisinha que eu achava diferente das outras crianças, né? De crianças típicas. Então, eu sempre anotava. Se você viu alguma coisa, anote. Segunda dica é: busque um especialista. Às vezes a gente procura o pediatra e ele tem esse negócio: não, tá no tempo dele. Realmente, cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento. Não vai ser sempre, aos 2 anos todas as crianças do mundo vão estar falando. Não, cada criança realmente tem seu tempo. Mas existe um limite, né? Existe um limite nesse meio termo aí, que não é assim: vou deixar a criança ficar sem falar até quando ela quiser. Então, não é assim. Se for um autista não verbal, nunca vai desenvolver a fala. Então, busque um especialista, é a minha segunda dica. Se você está vendo que tem realmente os sintomas e você tem a chance de conseguir procurar um neurologista pediátrico, então vá lá, que essa vai ser a sua pessoa que vai te ajudar e vai te orientar. Minha terceira dica é: se informe, pesquise, vá atrás. Então, eu lembro que, no meu caso, eu sempre pesquisava muito. No Instagram, eu seguia mães atípicas, no Google e em todos os lugares eu pesquisava sobre.
No YouTube, aqui no YouTube tem Mayra Gaito, eu acho, Gaito, que é uma neuro também, então ela é maravilhosa. Então, se você puder, se informe, mas evite o pânico. Se informar é diferente de criar um pânico. E por último, mas não menos importante, apoie e acolha o seu filho. A gente é muito leoa. Não sei se tem algum pai aqui me assistindo, mas nós mães somos muito leoa. Então, apoie e acolha seu filho. Você vai ser extremamente importante para ele. E quando eu passei por isso, eu adoraria ter ouvido: calma, Clara, já deu tudo certo, respira. Já deu tudo certo. Então, se você acabou de receber o diagnóstico do seu filho ou ainda está investigando, calma, respira e já deu tudo certo. E se você está passando por esse processo, saiba que você não está sozinha. Eu sei que é desafiador, que é cansativo, que é muito exaustivo, mas aos poucos a gente vai vendo o detalhe, a grandeza dos nossos pequenos, a evolução. Isso vai te dando ânimo, vai te dando força dia após dia. Se você quer compartilhar a sua experiência ou tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vamos interagir juntas, vamos dar as mãos. Mães têm que ajudar umas às outras mesmo, não temos que ter rivalidade e sim apoio umas às outras. Saibam que vocês não estão sozinhos e eu espero de coração que a minha experiência tenha ajudado vocês. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!